bem-vindo a mais um podcast aqui da Raiz do Campo. Hoje, especialmente direto da Feira de Negócios de Tomate de Carmópolis de Minas. É a segunda feira de tomate, onde que a Raiz do Campo está presente aí novamente. E hoje com um super convidado, um cara que é de uma empresa que é parceira nossa, né? A gente pode dizer metade Raiz do Campo e metade dessa empresa, que é a Avante Agroquímica, que agrega muito para o nosso trabalho, tem pensamentos em comuns, né? Com o que a gente pensa de mercado, de tecnologia. E ninguém nada mais do que Herbert, diretor comercial da Avante Agroquímica. Prazer receber aqui, Herbert, nesse podcast. E tenho certeza que vão ter muita informação, muita coisa bacana para compartilhar com o pessoal aí. Com certeza. Eu que agradeço, né? Ano passado a gente já tinha promovido a tentativa de estar presente nesse evento que dá corpo, que cria valores, né, para o município, para os produtores, para a cadeia do agronegócio envolvida. E esse ano conseguimos estar presente com vocês em mais um evento de qualidade, de humildade, de transparência. E obrigado pelo convite de estar presente aqui para poder compartilhar informações com o produtor, apresentar a nossa identidade que, como bem dita por você, tem muitas coisas em comum, como a própria simplicidade, a humildade. Eu agradeço o convite também aí. Vamos para mais um podcast. Vamos lá, satisfação toda nossa. Eu queria que você apresentasse, né, primeiramente, contasse um pouquinho da sua formação, da sua trajetória, né, como que você veio parar na Avante, né? Então, como é que você conseguiu chegar a essa posição que você chega hoje, para o pessoal poder conhecer um pouquinho quem que é o Herbert, né? Ok. Eu me formei lá no Mato Grosso, que é de onde eu sou nascido, né? E estudei em Cuiabá, logo após a conclusão da graduação, inclusive sustentado em algum dos pilares, né, dos ditados que a gente ouve todos os dias aí. Ande à toa, mas não fique à toa. E procurando oportunidades, então, para inserir no mercado de trabalho, conheci o Luiz, que foi quem me inseriu no processo seletivo. E startei, então, o processo, inclusive dentro de um quadro legal de um plano de carreira que a empresa dispõe já desde essa época, né, para você poder se engajar e conseguir ir constituindo, né, o seu trabalho com seriedade, com solidez. E dentro desse plano de carreira eu fiquei lá no Vale do Araguaia ganhando pessoas no time, Vale do Araguaia, o sul do estado, uma região mais voltada aí para agricultura de cereais e algodão. E em 2019, então, numa reestruturação aí, eu tive a oportunidade de vir ocupar esse cargo de diretor comercial e ficar sediado em Uberaba, onde tem a planta. Mais perto do chicote, vamos falar assim. Lá no Mato Grosso eu apanhava menos, viu? Agora aqui a taca pega, viu, Deiber? E nessa trajetória aí que você iniciou na Avante, nós estamos falando de quantos anos? 15 anos eu completei em janeiro desse ano aqui. E a Avante, ela tem quanto tempo de mercado? A empresa foi criada quantos anos tem de mercado Avante? Boa pergunta, é um negócio legal também que vem de encontro com essa história, né? E que valoriza, que fortalece a gente de permanecer assistindo as coisas crescerem, a ganhar produtos, a ganhar aprendizado, né, propriamente dizendo, nessas oportunidades de, teoricamente, andar à toa. Nós vamos brindar agora já o 21º ano aí de fundação da empresa, que nasceu no município de Uberaba e que está estabelecida até hoje a planta de produção lá no mesmo município. E a Avante, lá no início da história, ela começou com um único produto, né? Me corrija se eu estiver errado, que é o Fera, não é isso? Certo. E o porquê que ela porque nós fomos 21 anos atrás, a busca ali por tecnologia, de tratar a água era muito menor, né? Até hoje, em alguns pontos, a gente encontra alguma resistência ainda. E como por que, cara, que teve essa ideia de vamos começar com um produto aqui, que era um produto, era pouco conhecido, né, nessa questão. Como que foi essa visão de poder ter esse produto e a evolução ela vem acontecendo, como que foi? Porque era a empresa que vinha de adjuvante, né? Hoje ela já tem a parte nutricional, já tem a parte biológica, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho como que ela foi criando esses laços assim, né? Como que foi essa ideia? Vamos por partes, então. Eu vou contar um pouquinho da origem da empresa, que, de novo, os links vão se sucedendo aqui na nossa conversa, tá legal. Ela vem da origem, da proatividade, da simplicidade do negócio, que está ligado à sua identidade, né, David? Está ligado à sua identidade. A fundação da empresa é do proprietário ainda hoje, que é um conselheiro, né? Passou a ser um conselheiro, a empresa está na sucessão de gestão da segunda geração. E o primeiro, então, o fundador chama-se Luiz Fernando,
que veio dessa origem, né? Ele veio de uma empresa que trazia, né, há 21, 25 anos atrás, adjuvantes agrícolas para o Brasil, e havia assim mais resistência. E aí eu vou pegar esse link já para a gente compartilhar um pouco dessa evolução. E aí veio dessa evolução, a fundação nasceu sim com um produto, estendendo do trabalho que ele já fazia. Ele entendeu que podia criar um negócio, estabelecer um negócio próprio, assim como é o seu, e conduzir as coisas a partir daquele momento com a força dele, com a ideologia dele. Estabeleceu-se um produto que passou por algumas evoluções no decorrer dos anos, sim. A última evolução do Fera, o produto específico que você citou aqui, que é o nosso carro-chefe no Brasil, né? É um adjuvante conhecido a nível Brasil hoje, com toda certeza, e o principal atributo é o diferencial de qualidade que o produto entrega, incrementando nas aplicações, nas pulverizações. E a última evolução para melhorar, pensando uma única proposta dentre as que eles entregam, que é a mistura de calda. Quanto problema eu tenho de mistura hoje em aplicações, né? Quanto incompatibilidade, quanto isso talha na hora de preparar a calda. E o Fera evoluiu esse último prêmio dele há 4 anos atrás. A partir desse produto, a empresa foi se especializando por alguns anos, Deiber, apenas em adjuvantes, trazendo um produto específico para aplicar na cana-de-açúcar, para aplicar em um momento seguinte aí na pastagem, que traz sim desafios diferentes de necessidade propriamente de espalhabilidade. A gente ouviu isso muito falar, né? O adjuvante serve para espalhar, também é uma das funções importantes dele. E eu poder dirigir isso especificamente para uma cultura do tomate ou para uma cultura da soja e assim sucessivamente. E é interessante, né? Porque você fala fala que desde quando eu trabalho, né, com a Avante, só que eu trabalho com a Avante fazem 12 anos, né? 12 anos. A Raiz do Campo tem 7 anos, mas em outras empresas que eu passei, já trabalhava com a Avante. E quando eu fui, decidi montar a Raiz do Campo, né, falei assim, ó, eu saí da empresa na qual eu trabalhava, que era fornecedor de Avante, e fui montar a Raiz do Campo. E na ocasião, o representante da Avante era o Selmo, era uma pessoa muito próxima da gente. Quando eu falei que eu ia sair, que eu comuniquei o Selmo, ele falou comigo assim, falou, você vai montar uma empresa, você tem 2 opções, falou comigo assim, ou você vai trabalhar com a Avante na sua empresa, ou nós vamos levar você para trabalhar na Avante. É as 2 opções que você tem. Falou, fico feliz de já começar com a empresa igual a Avante, mas só que já tem, Selmo, as parcerias. Falei, não, a parceria a Avante vai ter, nós vamos trabalhar exclusivamente na região com você, com a Raiz do Campo. E assim foi feito, né? Ele achei que não ia, quando eu decidi montar a Raiz do Campo, o primeiro dia que eu vim para Carmópolis, o Selmo veio comigo. Olha que legal. Ele veio comigo e já estou fazendo o seu primeiro pedido aqui e tal. E assim, na época veio até com produto já. Eu estava com produto, fez um bloquinho manual mesmo, na época me entregou os produtos, pôr na minha caminhonete, vai andar com isso aí, vão andar. Andou comigo 2 dias e assim, nunca esqueço, me ajudou muito, a gente começando a trajetória, né, a gente com muita dificuldade, assim, a dificuldade até pagar até o próprio hotel. Até o hotel ele chegou a pagar pra gente, não, bora, vamos pra cima, e 2 dias que deu um gás, sabe, deu uma animada muito grande. Então, hoje, eu sempre... Acaba que você tá com a porta aberta lá, vem várias empresas, né, tem outras empresas e tal, que são concorrentes, também boas empresas no mercado, e eu sempre falo assim, hoje eu, adjuvante aqui, eu só trabalho como empresa. Então, desde o início ali e tal, porque eu acredito que tem 2 formas de você... eu sou uma revenda agrícola, né? Então eu não fabrico produto, eu revendo produto. Então tem 2 formas que eu acredito de eu ter bons fornecedores. Primeiro é volume e segundo é compromisso, né? Então quando eu tenho volume, se você acha que tem muito volume, sempre tem um outro ali que tem mais. Mas o compromisso são poucos que tem. Então eu sempre atribuo, não posso te oferecer o maior volume, mas o compromisso do portfólio, né? Quando lança um produto, teve produto que lançou, por exemplo, na Avante, quando lançou, por exemplo, o Dynamic, por exemplo, né? É um produto que lançou e foi um boom pra gente, assim, né? Começou o negócio, foi lá em cima, né? Então a gente busca hoje empresas que têm esse pensamento. A gente pensa em levar solução para o produtor, a gente pensa em resolver um problema do produtor.
independente de qualquer coisa, né? E hoje eu vejo assim, várias empresas que vão na loja, tudo, eles falam assim, não, a gente está tentando copiar o Fera, vamos dizer assim, porque ele se tornou tão líder de mercado que as empresas começam a copiar, né? Legal. Mas, na verdade, é difícil de ser copiado. Exatamente o que eu falei, toda a dificuldade que foi lá no início, que tinha menos aceitação, se tornou para fortalecer ainda mais. Então, o segredo do negócio, as empresas vão ter que trabalhar, quem começar agora vai ter que ter no mínimo 21 anos para poder chegar no produto próximo, né? Então, é bem interessante nesse sentido. E pegando esse raciocínio, como que consegue assim, né? Eu considero que a Avante é uma empresa que ela quebra paradigma, sabe? Eu sempre falo para o produtor assim, ela quebra paradigma. Então, quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha que ficar andando com o pH-metro, porque cada defensivo ele vai levar o pH. Se choveu, o pH daquela água ali vai ser diferente. É muita interferência que tem, né? E como é que pode um produto, eu lembro que o representante chegava e falava assim, não, pai, larga esse negócio de pH-metro aí para um lado, isso não existe mais não. Hoje nós temos um produto, que é o Fera, que ele trata a água, independente se eu vou colocar ali um fungicida, ele foi feito para melhorar a aplicação do produtor, ele foi feito pensando nisso, né? Pensando que o cara faz mistura de produto, pensando que o cara coloca mais produto na calda, pô, o tempo está chovendo, como é que o cara vai fazer? Né? Então eu queria que você compartilhasse, como é que pode, um produto, vamos dizer assim, 7 em 1, 5 em 1, né? O cliente fala comigo assim, o Fera reduz o pH, reduz o pH, o que é o mínimo que ele faz. Você pegar um limão, espremer lá, vai reduzir o pH. Né? Então eu queria que você falasse assim, essa tecnologia, cara, o quão importante ela é para o produtor, assim, né? Que você abrangisse um pouco mais tecnicamente, até se possível, sobre esse tema. Deiber, essa pergunta é a essencialidade para uma proposta de produto que descrevemos como multifuncional. Né? Na proposta de melhoria de caldas, eu tenho adjuvantes que são apenas espalhantes, eu tenho, não a Avante, né? O mercado disponibiliza adjuvantes que têm apenas espalhantes ou que são apenas redutores de pH. E desde a fundação, né, da empresa e por consequência do produto, que foi o primeiro da nossa linha Fera, a empresa já trouxe essa ideia de ter um produto multifunções. Por quê? Na mesma aplicação, na mesma propriedade, eu tenho situações distintas, de necessidades distintas durante o mesmo dia de aplicação. Uma lavoura de tomate mais nova, uma lavoura mais estabelecida, ou uma cultura distinta, né, um pimentão, e assim sucessivamente. Por consequência, eu tenho necessidades de uma espalhabilidade maior, que é muito mais do que simplesmente pensar numa proposta de pH. Eu tenho a necessidade de uma deposição maior de gotas, e eu estou tratando da proposta de antideriva. Eu tenho a necessidade de promover uma emulsão de calda, né? Quando eu coloco mais pós, mais fertilizantes na base sólidas ou defensivos na base sólida, e o produto vem exatamente para poder blindar e tratar de todos esses cuidados. Olha que legal, tratar de todos esses cuidados ou de todas essas demandas de uma única vez. Você não precisa disponibilizar vários produtos para aquela oportunidade ou para aquela necessidade específica. E faço mais uma citação importante também, Deiber. Tendo vivido isso, né? Imagine que há 10 anos atrás eu ia para o campo para fazer sim essa demonstração que é feita hoje ainda ocasionalmente nas demandas, né? Que são solicitadas pelo produtor. Então, para poder mostrar a diferença de um pH ou de um efeito espalhante, de um efeito de mistura, né? Fazer aquela calda não trancar um bico, não promover uma diferença de tanque, que é uma proposta legal também. Imagine que eu estou utilizando um adjuvante que é só espalhante adesivo ou que é só antideriva, correto? Eu estou cuidando daquela calda na mistura da minha bomba costal ou no pulverizador, seja qual for o modelo, né? Inúmeros, no próprio drone, não é? Que já tem difundido isso em todas as culturas aí, desde a pastagem, né? Até onde a gente tem aqui hoje. Imagine que eu não consiga ter essa calda toda misturada no tanque. Vamos pensar só num desafio ou num benefício que o Fera me entrega? Ao invés de eu ter uma calda mais densa, né, acumulada no fundo do tanque ou da bomba costal, e uma calda menos densa dispersa, então eu teria, na teoria, né, duas caldas distintas, com concentração distinta de um defensivo, de um inseticida. Eu vou ter a performance necessária para aquela traça, por exemplo? Possivelmente não, né? Então o Fera vem para poder complementar todas essas demandas. E uma das características mais importantes que
que os nossos adjuvantes têm, e aí eu estendo para o Ecos, né, que é um produto bem difundido aqui na sua regional, para uma característica particular, né, de controle de traça, para auxiliar nessa proposta do manejo, ou seja, para um Fera ou para mais 9 produtos que a gente tem na linha. E aí eu vou pegar um paralelo aqui para fazer um comparativo, para citar uma das principais características do produto. As pessoas que nos assistem aqui, que estão nos acompanhando, que já estão há mais tempo, né, no mercado aí, trabalhando, produzindo, o antigo Basamid, um outro produto cheiroso pra caramba, o Tamaron, um inseticida, né, que já não existe mais. Herbert, o que você quer fazer desse comparativo? Nesse período, poderia citar alguns outros de efeito fumigante, né, que se aplicava no solo. Você lembra algum nome, pode complementar aí. Esses produtos, um furadã da vida. E aí a gente, por coincidência, né, a gente escutava muito, né, eu já me intoxiquei com esse produto, não é isso? Por quê? Porque o apelo, né, o cuidado com a saúde humana, não é, com o aplicador que está ali, ele veio crescendo. Por consequência, eu precisei remanejar a proposta desse defensivo. E aí, nessa época, eu tinha um produto que, na teoria, funcionava mais, não é? Esses nomes citados que já não existem mais disponíveis comercialmente. E aí, na teoria, eu não precisava muito de um adjuvante. Olha que legal, ainda não falei a proposta, né, de função que o produto tem. Estou fazendo um corpo aqui para poder citar a importância, e por isso eu disse que talvez uma das mais importantes funções do produto. E aí essa evolução de tecnologia de defensivo, seja inseticida, herbicida, essa cadeia, ela veio parcialmente diminuindo a concentração, mas principalmente colocando veículos que pudesse deixar esse produto menos volátil, por exemplo, como alguns herbicidas são altamente voláteis, os próprios inseticidas, como foi citado, e assim sucessivamente. Porém, Deber, a evolução desses produtos deixaram eles mais suscetíveis a reações. Reações com quem, Herbert? Reações com outros produtos na cauda e, principalmente, reação com a água. E aí vem a proposta, então, que brinda, né, essa demanda de uso do produto. O Fera ou o Ecos, por exemplo, ele tem uma das funções que se chama sequestrante de minerais livres. Aí a gente escuta alguns termos. Você já ouviu falar, Deber, em água saloba? Já ouvi falar. Que a água é mais pesada, eu vou tomar banho, por exemplo. A água não faz espuma. Essa água, a hora que eu adiciono um defensivo lá dentro, sem um adjuvante da Avante, por consequência, eu vou ter uma eficiência parcialmente comprometida do defensivo. Então cita, por exemplo, um produto que é utilizado para controle de traça, que é um defensivo. Que tá no momento, assim? Agora. Vamos pegar um lançamento aí, um joiner, por exemplo. Como? Um joiner. Um joiner, ok. A hora que eu adiciono um joiner na água, não tem mais ninguém na cauda, na bomba costal, ou seja qual for o pulverizador. A hora que eu adiciono o joiner na água, parte dele já vai estar em reação com aquela água. Então, uma parcial da dose que eu negociei com você, que eu paguei, né, que eu fiz um investimento naquilo ali, já está comprometido. Então, entra o adjuvante exatamente para poder proteger isso. E por isso que vocês fazem a recomendação, né? O adjuvante vai sempre primeiro na cauda. Sempre primeiro na cauda. Para poder citar um exemplo bastante... possivelmente muitos já devem ter passado por isso. Eu trato uma bomba costal, um recipiente aqui, um tambor de 200 litros, por exemplo, e às vezes demoro 2 dias para aplicar aquilo, colocar na bomba costal e distribuir, fazer a pulverização 2 dias, uma semana, porque eu tive que viajar ou eu tive alguma outra demanda prioritária, um plantio, por exemplo. E aí eu aplico aquilo 3 ou 4 ou 5 dias depois, ou até mesmo no dia seguinte. As cipermetrinas, por exemplo, os glifosatos são muito sensíveis a essa que a gente chama de dureza de água, são esses minerais. E aí eu aplico ele se perde e aí não funciona. Eu falo, nossa, mas o defensivo não funcionou. Funcionou mais ou menos. Por quê? Porque ele teve interação com a água. Então essa demanda
o Fera, você utilizando o Fera e os adjuvantes, né, da nossa linha, você consegue suprir isso aí e o seu problema está resolvido. Então, esse contexto, né, essa oportunidade visualizada lá atrás de ter um produto com multifunções é o que elevou a gente, né, a essa preferência de uso pelo amigo produtor, por conhecer os benefícios que o produto realmente entrega. Como que é essa parte da evolução, né? Há algum tempo atrás, o pessoal falava assim com a gente assim, não, eu só vou colocar o Fera quando for uma aplicação mais cara. Okay. Vamos dizer assim, né? Não, aplicaçãozinha simples, baratinha aqui, eu não vou pôr o Fera. E isso está mudando, né? Então hoje a gente já tem um produto, o Fera, quando o cara vai aplicar um fungicida, certo, né? Quando o cara vai pôr um inseticida, eu tenho produtos que entregam o resultado do Fera, no caso do Rex, por exemplo, que ainda vem com um desalojante para potencializar aquele inseticida, né? Aí ficava muito naquela dúvida, o cliente falava assim, peraí, eu vou aplicar um fungicida e inseticida junto, eu ponho o Ecos ou o Fera? Legal. Aí a gente fala para o cliente assim, eu quero ver sua opinião, o que é a sua prioridade? Não, a minha prioridade, o clima está assim, está assado, é o fungicida, então você põe o Fera. Não, minha prioridade é o inseticida, vou colocar um fungicida para complementar ali, aí você coloca o Ecos. A gente trata dessa forma, queria escutar a sua opinião. E, há um tempo atrás, quando o cara ia fazer um produto via gotejamento, não só pulverizado, quando ele ia fazer gotejamento, ele colocava só água no produto, não costumava colocar mais nada. Hoje, nós já temos clientes que mesmo quando vai passar via gotejo, ele já está utilizando o Fera. Eu vou fazer uma aplicação de uma diamida aí, por exemplo, que não é um custo baixo, né, visando visando broca, visando alguma doença ali, ou algum inseto ali, que ele vai fazer via fertigação, já estão colocando Fera. Temos clientes de hidroponia, que a locomoção ali é só água, que lá atrás nós fomos fazer um trabalho com o cara de colocar o Fera para ficar dentro da caixa, que tinha problema de pH. Não, você tá louco, não dá. Hoje já tem clientes pensando nisso, né? Então, ou seja, as coisas o cara vai vendo, né, o que não era viável talvez há um tempo atrás, hoje está sendo viável. Por quê? O que é viável e inviável? O que te entrega resultado, não é verdade? Que, te entrega resultado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, sobre isso aí. Você acha que as pulverizações via fertigação, que é muito comum no tomate, né? Okay. Via gotejo, se você acha que você vê uma necessidade de pôr o Fera, um adjuvante nisso ou não, e também sobre essa questão, né? Se essa recomendação que a gente faz é uma recomendação correta, não, quando é inseticida você põe o Ecos, quando é fungicida você põe o Fera, por exemplo, né? Queria que você complementasse isso daí pra gente. Muito bom, excelente pergunta. Vamos dividir mais ou menos então por duas respostas. Primeiro, a afirmação ou a recomendação que vocês estão fazendo está exatamente correta. A afirmação que vocês estão fazendo está exatamente correta. Qual que é a principal proposta da aplicação? Já que eu fiz uma mistura de produtos, um inseticida e um fungicida. Inseticida, então eu vou utilizar sim o Ecos para poder promover, além dos efeitos, né, de espalhabilidade, de mistura de cauda e os outros 5 ou 6 benefícios que o produto traz, a ação repelente. Então a recomendação está certa sim. Qual que é a proposta principal de eficiência, de uso ou de controle do manejo que eu vou fazer? A recomendação está correta. Agora, você vê como é que o assunto promoveu uma ligação, né? Promoveu uma... Quando a gente estava na escola fazia a continha, né? E aí vamos tirar a prova real? Vamos tirar a prova real. Então agora, se o produtor que já está fazendo o uso do Fera nas aplicações de fertirrigação está certo ou não. Eu vou ligar mais um assuntinho, e ontem a gente comentava aqui na feira com alguns produtores, conhecendo as pessoas, comunicando que não é nenhuma novidade, né, mas que as produções ou os produtores são uma empresa que precisa tirar lucro daquilo. E os que já estão fazendo isso, o uso do produto mesmo na fertirrigação, já estão um passo à frente. Por quê? E aí vem a ligação que eu citei agora. O adjuvante também tem sequestrante, tem uma das propostas que é mistura de cauda. Então manter aquela mistura, aquele preparo sempre diluído, sempre em suspensão, e o tratamento da água, para que seja, qual for o produto que eu estou utilizando, um fertilizante ou um defensivo lá naquela fertirrigação,
para que ele não perca eficiência de interação com quem, Deiber, que nós falamos, de interação com os minerais da água. A água pesada, vamos falar. Que é o principal meio de locomoção. Sem a água não tem aplicação. Sem a água não tem aplicação. Brindando isso, então, o que eu posso tirar como conceito? Toda aplicação, seja ela mais cara ou não, se eu não tiver um adjuvante que também seja sequestrante, eu vou perder parcialmente a eficiência dos produtos que eu estou aplicando ali. Um negócio interessante também, Deiber, isso aqui é muito legal. A gente até compartilha com menos frequência isso. E eu vou te fazer um pedido aqui. Chuta para mim qual é o número de componentes ou de matérias-primas que tem dentro do Fera, que faz ele ser muito mais do que só um espalhante, ou um antiderivo, ou alguma citação semelhante. Faz ele ser um produto completo. Chuta para mim, Deiber, quantas matérias-primas? Se for para chutar, eu vou falar três componentes. Aí fazer, será que é possível ter mais de um componente no produto? Né? Eu chutaria num único adjuvante, né? A resposta está parcialmente correta. Parcialmente. Por quê? Porque é 3 vezes 6. Eu tenho 18 compostos. 18 compostos na hora que eu vou produzir esse produto. Então faz ele performar, faz ele ocupar, né, essa posição de eficiência, vamos falar assim, e de preferência de uso pelos produtores. Você dizia antes que as empresas tentam produzir um produto semelhante, e isso é fato, O produto traz uma carga de responsabilidade e de entrega de performance, que vai me promover, né, sempre a indução. Eu vou fazer uma aplicação, seja na fertirrigação, seja no pulverizador costal, ou qual for o modelo, eu vou ter que pôr o Fera ou o Ecos pensando no inseticida. Isso me remete, né, quase que automaticamente. Eu vou fazer um outro complemento, David, porque você falou há pouco que, na nossa conversa, né, que algumas pessoas ainda têm uma certa resistência de uso. Por quê? Daí volta de novo, né? O assunto continua com as ligações e os complementos. Então, como os produtos evoluíram, né? Evoluíram as moléculas, mas evoluíram principalmente para diminuir a nocividade de dano à saúde do aplicador. E vocês sabem disso, a gente hoje escuta menos, né? Tem menos pessoas intoxicadas. Ele vem evoluindo para essa tecnologia, mas eu preciso obrigatoriamente tratar essa água para manter a integridade daquela molécula química que está ali dentro. Então, de novo, remete, né? Vou fazer uma pulverização, eu tenho que ter um produto que entregue essa característica. Um outro complemento legal para citar, Deiber, a gente ficaria dizendo muito, né? O cara fica do único adjuvante tem muito assunto, né? Existem alguns produtos, né, do mercado que também fazem o tratamento de água, ou seja, eles são sequestrantes, mas são iônicos. Isso também não é tão legal quanto você ter um produto não iônico. E eu disse, né, que o produto é composto por 18 componentes que formam ele, só para sequestrantes são 4. Então olha como já arranca alto, que a gente está falando de ferro, alumínio, cálcio e magnésio. E hoje em dia, você falando, né, como é que as coisas vão evoluindo, né? Hoje não existe aplicação barata mais, né? Não existe aplicação Porque antigamente ele não fazia conta da aplicação, não fazia conta do desgaste da bomba, o cara não fazia conta do tempo que ele está aplicando. Hoje em dia, o produtor mesmo está se organizando cada vez mais, fazendo conta de tudo, né? Então, se for colocar tudo na ponta do lápis, não existe aplicação barata mais, né? Então, é bem interessante esse ponto. Então, por exemplo, uma das coisas que os nossos clientes falam muito bem e elogiam muito do Fera, eles falam que o produto não oscila, porque eu já vi no mercado, e infelizmente é comum, de uma empresa lança um produto, o produto entrega um resultado, e no decorrer do tempo ele muda a textura, ele muda a cor, né? Porque são matérias-primas também, tem essa questão de matéria-prima, e eu vejo que muitas vezes muda até cor, já tem produto, aí o produtor ele vê, ó, mudou, era uma cor, é outra, né? Era de uma cor, agora mudou, e como que o Fera não tem esse problema de oscilação, né? Não tem esse problema de oscilação. Eu queria que você pontuasse também um detalhe, que uma situação que nós passamos no início com o produto, que foi assim, ó, por o produto ser siliconado, né? Então, o que é o siliconado?
ele tem a facilidade ali de ter uma espalhabilidade melhor na folha, né, e tudo mais. Acontecia, tipo, o tempo esfriou muito, esse silicone ele ficar com gel, mudar um pouco a textura. E muitos clientes questionavam, né? Certo. Aí até que o pessoal explicou, não, isso é sinal de um silicone de alta qualidade. O que quer dizer isso? Ele se adapta ali como se fosse a folha da planta, então ele vai se adaptar à temperatura, vai carrear isso. Que você falasse um pouquinho sobre isso também, se isso de fato é verdade mesmo, se é normal acontecer esse tipo de coisa mesmo e tal, se está ligada realmente à qualidade do produto. Boa pergunta. Toda matéria-prima nós temos uma densidade, a água mineral ou a água que a gente bebe tem uma densidade, o produto também com as matérias-primas dele constitui e chega a uma densidade em comum. E isso com a temperatura, seja frio ou com a variação, né, maior dessa temperatura, seja mais frio ou mais quente, ele pode sofrer sim alteração. Usando o seu termo, é natural que o clima imponha isso sim. Tá? Agora o que acontece? O principal conceito nessas ocasiões é dele ter concentrado mais, por exemplo, numa situação em que aqui vocês contemplam isso, né? 5 graus, 7 graus, talvez menos. O que garante ou o que mostra visualmente, ocularmente, que o produto tem uma matéria-prima boa é que quando você coloca isso na água e promove um pouco de agitação, ele some. É um outro conceito, Deiber, também que difere essa linha que você trabalha, da Avante, de alguns produtos, que às vezes você coloca ele na água, ali um produto até já de uma característica menos densa, e você mistura aquilo tudo e ele não dissolve. Isso mostra a qualidade de matéria-prima, mas é normal sim a temperatura promover uma alteração visual do produto, principalmente dos produtos que utilizam uma alta concentração de silicones espalhantes, dispersantes, de quebra de tensão de gota, de proteção do efeito de antideriva. E ano passado, né, o produto que a gente mais vendeu, apesar que a gente sempre trabalhou com Fera, e o Fera sempre vinha sendo o carro-chefe, depois o X igualou, né, não deixou de comercializar o Fera, mas o X igualou e veio os nutricionais. E ano passado veio um produto, né, que é o Dynamic, que foi um dos produtos mais vendidos, né, da Raiz do Campo no ano passado, que esse produto ele entrou numa pegada de proteção, né, de planta, né. A gente conseguiu até substituir o uso de alguns produtos químicos, né? Tinha dois produtos químicos, um dava indução de resistência e o outro dava proteção contra a bactéria, ou curativo ou preventivo contra a bactéria, de engrossar a folha. Nós trabalhávamos com 2 produtos químicos e nós conseguimos substituir esses 2 produtos somente pelo Dynamic, né? Então, por exemplo, o que é o Dynamic? É um fosfito de cobre, e o interessante dele é ter a amônia quaternária no produto, né? Porque hoje você não vê mais em produtos a amônia quaternária, né? E a amônia quaternária ela é fundamental no controle de bactéria, principalmente, né? E um produto que não vai oferecer carência, né? É um produto que não é um produto tóxico, não oferece carência, ou seja, está cuidando do aplicador, está cuidando do consumidor, está cuidando de toda a cadeia, né? E um produto que veio e resolveu doenças, tanto usando na folha, quanto usando via gotejamento e às vezes misturando com outros produtos. É um produto que a gente sabe que tem uma composição de cobre, né? Se eu não me engano, acho que é 20% de cobre na composição dele, e que o cobre nos outros produtos que normalmente não mistura com nada. Ele já é um produto que ele facilita a mistura, né? É interessante isso aí. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse produto, como que foi o esquema de como é que pode um produto, né, ter todo... por isso que eu falo que é quebra de paradigma, né? Sim. É um produto que o cobre não pode fazer isso, não mistura com aquilo. O produto que vai queimar. E o produto já tem toda essa pegada de possibilidade de misturar com outros produtos, né? Deiber, eu vou te dedurar um pouquinho, tá? O amigo produtor, o amigo consultor que está nos acompanhando aqui, fazer igual o menino novo em escola, vou te dedar, viu? Vou te dedar. E aí já quer perder a amizade, mas ele vai concordar com isso. Eu me sinto feliz em ouvir isso, né? Não que seja novidade, mas de ouvir a segurança nas afirmações que você fez. Deiber, e é isso que leva o seu trabalho para frente. É você entregar uma ferramenta que vai auxiliar o produtor a produzir, sim, para que ele preserve a carteira de compra dentro da sua loja por conta dos resultados positivos que ele tem lá. Deiber, ele é São Tomé. Se ele não vê, dificilmente ele não vai crer, tem que ver para crer. Sem dúvida. E inserir o Dynamic aqui dentro também, mesmo com a identidade, né? Com a identidade
de positividade ou de qualidade que a Avante faz e entrega, ele precisou ver o resultado no campo. Todas essas afirmações que ele está fazendo aqui é o que o produto está entregando no campo. E por quê? Só fazendo uma retificação, talvez alguém vai assistir e falar, olha, o produto tem 5% de cobre de uma fonte mais pura, o que dá nele 65 gramas de cobre por litro, uma concentração legal. O que difere ele dos produtos paralelos, né, que têm a mesma proposta de entrega, de eficiência? E o que difere qualquer fosfito são basicamente duas coisas. As fontes de matérias-primas do elemento mineral, e nesse caso nós estamos falando do cobre, do elemento mineral presente no fosfito e do elemento complexante para promover a proposta de indução de defesa. Então são dois fatores básicos, as matérias-primas utilizadas, e aí vem o maior diferencial, que é o processo de produzir, o processo de promover essa complexação. E é isso que assegura a gente a recomendar e te assegura em fazer essas afirmações positivas de performance do produto. Pode misturar o produto com outros produtos, Deiber? Pode misturar o Dynamic Cooper com outros produtos, com outros fungicidas? Qual é a resposta? Pode. Pode. Eu estou tendo eficiência de controle dele pensando em bactérias, feito tanto via solo, né, via fertirrigação, quanto via folha? Sim. Por quê? Por dois conceitos aparentemente básicos. As matérias-primas que eu utilizo e, principalmente, eu repito, o processo de produzir o produto, a técnica de produzir ele. E um dos principais pilares assim, do diferencial é controlar a temperatura num determinado nível lá e por um determinado tempo para fazer o produto chegar nessa formulação específica. É interessante. Então, assim, quando começou os resultados, né, eu lembro que começou assim, o representante comentou, lançamento do produto aí, tal, não, beleza, vamos trabalhar. Manda um pouquinho pra gente ver. E foi interessante que o produto chegou, né, um determinado dia, estava na prateleira e tinha feito um treinamento com o pessoal e tal, com a nossa equipe, né, para conhecer o produto, mas aquele negócio, nós temos que ir vendo o resultado para ir ganhando mais confiança, né? A gente tem mais facilidade em recomendar o que a gente acredita, né? Então, aí chegou um cliente lá na loja e desesperado. Nossa, eu tô com um problema lá e tal. Era uma doença que até então a gente não tinha costume com ela, né? Que era didimela, a gente não tinha costume de ver isso, né? E aí, beleza, aí o cliente chegou desesperado, nossa, não sei o que é aquilo, nunca vi isso. E era umas 5 horas da tarde já, né? Aí o representante da Avante, na ocasião, falou, não, vamos lá na sua lavoura agora? Na hora, vamos lá agora. Vamos, aí foi o representante, foi um consultor nosso, entrou no carro, pegou o cliente, foi lá na lavoura do cara, dá aí 3 litros de dinâmica, pegou 3 litros de dinâmica, levou. Legal. Voltou só com 1 litro, aplicou 2 lá. Aí, aplicou esse produto aqui. Aí quando foi no outro dia, o cara, que é aquilo? No dia seguinte. No dia seguinte. Muito rápido, né? No dia seguinte, cara. A gente ficou assim, sabe, sem acreditar. O cliente chegou, falou, que é aquilo, rapaz, e tal, e já começou a falar com todo mundo, aí o negócio foi uma febre. Aquele volume que tinha pegado, todo mundo começou a usar, e hoje virou. Hoje tem um tratamento de solo, né? Que a gente inclui o tratamento de solo com produtos biológicos e o dinâmico que faz parte desse tratamento. Ou seja, é um produto que faz parte do manejo hoje, porque entregou o resultado. Então hoje nós não estamos trabalhando só curativo. Hoje já pegou uma credibilidade de poder trabalhar preventivamente, para não deixar da doença. Mas hoje quando tem um problema, o pessoal fala, não, é só o dinâmico que resolve, né? Não, é o dinâmico. Então assim, o efeito até é bem superior até alguns produtos que são específicos para bactéria, alguns produtos à base de antibióticos, por exemplo, o dinâmico consegue ter um bom resultado perante isso aí, né? Então isso é bem interessante. Um outro detalhe, cara, de um produto que eu queria que você falasse, que também eu considero como uma quebra de paradigma, né? Que é um produto, vamos dizer assim, de valor agregado baixo, é um produto barato, vamos dizer assim, que é o Tension, que é o óleo de mamona, né? Então a gente tem no HF, na agricultura, o uso, tem que usar um óleo, né? Um óleo aqui, ou vegetal, ou mineral, ou que seja, para poder esparramar na folha, ter um efeito melhor e tudo mais. Existem alguns produtos químicos
que eles têm a sua eficácia. Dependendo do óleo, né? Ó, se não pôr óleo, é 50% do efeito só. Ele necessita do óleo, algumas moléculas necessitam do óleo. Certo. E tem os paradigmas. Não pode aplicar o óleo, se der o sol muito quente, queima. Não pode aplicar já com fruto exposto, se não queima, né? Não pode aplicar o óleo hoje, aplicar um cobre amanhã, se não queima. Com o óleo Tension, cara, a gente não tem isso mais, né? A gente teve cliente, não por recomendação nossa, inicialmente, um cliente fazer uma aplicação, falou assim, ó, vamos com calma. O cara aplicou o produto, a lavoura do cara carregada. Ele aplicou o Tension, o óleo de mamona, e o produto, pelo contrário, ficou brilhoso ainda os tomates do cara, sem sabe? queimar. Sem queimar. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, não é um óleo, né, vamos dizer assim, sobre essa questão também do óleo Tension, né? Eu agradeço até o presente e a forma anunciada, um produto de baixo valor agregado na teoria e que entrega tanto resultado positivo. A diferença, e aí isso aí se estende, né, aproveitando o ensejo, a oportunidade do comercial, vamos falar assim, né, da propaganda. Então isso aí contempla respeitosamente, né, tantas empresas que estão no mercado trabalhando, mas contempla o que a gente apresenta do nosso portfólio de produtos, que são mais de 40 produtos, do início, então, começando do Tension a um produto mais elaborado como o próprio Dynamic, com uma alta nível de tecnologia. Por que um produto desse também entrega resultado tão satisfatório assim? A resposta é bastante simples. Primeiro, a fonte, não é? Porque quando eu tenho um óleo mineral, sem citar nenhum nome, eu tenho uma certa, apesar dele ter a afinidade com a folha, que é o que se deseja, óleo, você sabe disso, é o produto, é o adjuvante mais antigo dos adjuvantes. Por quê? Porque é uma molécula polar, ou seja, ela é gordurosa, cerosa, vamos citar assim, e ela tem afinidade com a folha, que também tem essa característica, e em algumas folhas a gente vê isso mais visualmente, uma folha de banana, uma folha de couve, por exemplo, e assim sucessivamente, algumas mais e outras menos visíveis, né? Uhum. Mas o óleo é sim um adjuvante legal para a proposta de espalhante. Mas quando eu coloco um óleo mineral, e o próprio nome já me remete a esse pensamento, ele é um produto tóxico, vamos pensar assim. E eu faço uma citação, até fazia dias que eu não usava mais essa frase. Quando as moças vão na praia tomar sol, elas não passam óleo para queimar a pele, para bronzear. Exatamente a mesma proposta semelhante que um óleo mineral entrega. E aí, avançando então por outro tipo de óleo utilizado como adjuvante nas pulverizações, é o óleo vegetal. E aí vem de encontro então com o óleo, com o Tension, que é o produto que você tem lá no seu portfólio também. Por que Tension não queima, Herbert? Por que ele entrega essa proposta? O óleo de mamona, ele é um óleo utilizado muito em indústria cosmética. Ele é um óleo fino, é um óleo de um valor um pouco mais agregado, mas que me permite o uso na agricultura, com alta concentração de emulsificantes, para misturar principalmente água-óleo. Também é um desafio, né, Deber? Água mistura com óleo? Dependendo do óleo, não. Os óleos têm 5, 7% de emulsificante. Tension tem mais de 40%. Então ele é um óleo mais fino, ele não fica na superfície da folha promovendo a queima ou através do efeito lupa, né, que a gente costuma dizer. Então é um óleo fino e essa pureza dele me permite a aplicação em situações até de mais estresse, injúrias bióticas ou clima, né? E não enxergar então o efeito dessa queima. Apesar de um produto simples, né? Ele é um óleo vegetal, mas ele me entrega uma performance descrita aí nas suas palavras. Aproveitando só para mim poder falar sobre mais um produto aqui, porque são inúmeros produtos e eu acho muito interessante cada detalhe, né? Por exemplo, queria falar um pouquinho sobre o Energy Hero, né? Que é um protetor térmico, né? Certo. A gente fala vulgarmente, é protetor solar para o tomate, vamos dizer assim. E como que eu queria, assim, acho interessante, porque na grande maioria dos produtos, né, que são à base de protetor solar, eles são muito, ele protege de fato, mas ele é agressivo à planta, ele trava, tem alguns que até travam o crescimento da planta, né? E já o Energy Hero não, né? Ele tem até, se eu não me engano, um pouco de aminoácido nele ali, para não deixar travar, né? Alguma coisa que estimula mais assim. E quebrou muito o conceito que antes usava protetor solar. Hoje nós trabalhamos com o Tension como protetor térmico, que serve tanto para o frio quanto para o calor. Para o calor. Então, por exemplo, mas quer dizer que o produto então ele vai segurar uma geada? Não, não é isso.
Mas a planta, com a mudança muito drástica de temperatura, ela vai sofrer, né? Então, quando eu tenho um produto ali que dá um conforto térmico para ela tende a sentir muito menos aquela oscilação de temperatura, seja por frio, seja por calor. Então, eu utilizo muito e protege tanto o fruto, protege a folha e a estrutura da planta como um todo, né? Então, e outra coisa, mistura até com cobre, cara. A gente já teve casos de misturar, né, o Energy Hero. Então, é muito cuidado que eu vejo, assim, sabe? Cuida de... que é o grande paradigma. Não, para aplicar um protetor solar ali, ele vai travar. E já o Energy Hero não, né? Então, fica muito fácil quebrar um argumento, vamos dizer assim. E era um produto que era muito pouco utilizado, porque o cara vai, vou aplicar protetor solar, só que o cara faz a conta o quê? Mas o que eu estou deixando aqui de perder? Né? Quando teve época muito quente, teve cliente que a lavoura carregada de pimentão ou tomate, que ele não colheu nada. Nossa. Porque queimou tudo, cara. E mesmo já o tomate estando em qualidade, ciclo, né? O mercado não vai comprar, né? Na hora do cara fazer o dinheiro. Então o cara faz uma aplicação, chega a durar o efeito daquela aplicação até 10 dias. Então o cara não precisa ficar aplicando todo dia. Tem um efeito ali duradouro ali, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tecnologia desse produto e, né, a proposta desse produto, que é o Energy Hero também. Muito bom, meu amigo. Agradeço a oportunidade de compartilhar mais informações sobre essa ferramenta, que também é uma das que tem performado muito bem assim a nível Brasil. Faço uma das citações utilizando Petrolina, que é uma região produtora de HF também. São mais de 11 mil hectares de uva, mas tem mais algumas culturas como a manga, que também contemplam uma boa área ocupada. E a gente enxerga algumas imagens aéreas que fazem a métrica por NDVI e mostram exatamente a diferença visual da área de uva que foi aplicada a Hero e da área de uva que não foi aplicada. O nível de reflectância é muito maior. Então ele tem as duas funções que você está falando. Por que não trava? Porque ele traz as duas propostas, e eu vou chamar aqui de aditivos. Os aditivos que o produto tem para efeito físico, barreira física e fisiológica. Estou descrevendo como aditivos, tá? Então, esse resultado positivo vem de duas propostas de eficiência, física e fisiológica. A física, aí a matéria-prima me auxilia, mesmo promovendo aquela barreira física ali, que às vezes é até visualmente visualizada, né? Eu consigo ver ali parcialmente, está um esbranquiçado na folha, e por que não trava ela contra a absorção de luz no sol? Por conta da fonte da matéria-prima e do processamento. Então, eu vou citar, por exemplo, tá, como um cálcio, como barreira física, né? Porque algumas pessoas ainda utilizam, por exemplo, o caulin. Vamos supor que eu utilizasse caulin no Hero, mas que eu processasse e fizesse ele ficar pequeno. Tá? Então, a fonte da matéria-prima que se utiliza, o processamento e as duas funções, que é barreira física e eficiência de efeito fisiológico. A planta produz uma série de compostos que principalmente, né, a literatura descreve isso como zeros, né, os oxigênios reativos, que causam injúria. E aí trava ela no enchimento de frutos, se estiver nessa fase, trava ela num desenvolvimento vegetativo, se estiver nessa fase, e assim sucessivamente. Mas o produto traz esses dois benefícios, e a sua afirmação está certa com o que os produtores trazem. Sim, o produto não trava a planta. Uma ferramentona assim que tem performado muito bem em culturas, tanto de ciclo anual, não é? Como em culturas de ciclo perene, como a própria uva, como a própria cana-de-açúcar. E agora é uma fase de aplicação essencial, crucial, que é quando eu estou entrando numa pré-seca. Então o produto performa muito bem e é originado, né, ou sustentado por essa defesa que eu fiz. São dois modos de função. Não, legal. Bom, agora eu queria assim, né, pra gente, são muito produto, né? Cada produto é muito bem trabalhado, todo produto tem quebra de paradigma mesmo, eu já mencionei várias vezes. Eu queria que você pontuasse, né? Você é um cara que roda bastante, né? Viaja bastante, várias culturas, né? Que você está presente. O que você está vendo do mercado em específico? O que você acha do mercado de HF? Vamos falar especificamente de tomate, né? O que você está vendo pelo que você tem rodado do mercado? O que você está vendo sobre a tecnologia do produtor? O que você tem visto sobre as produtividades, né? E posteriormente a isso, o que a Avante tem
tá tendo assim de novidade, o que ela pretende trazer assim, né, para impactar cada vez mais ainda o mercado? Tá, eu vou só pedir para você me deixar fora do contexto precificação, tá? Porque senão você vai me colocar num espírito muito quente. Se souber aqui. O preço, opa, preço é difícil realmente. De preço da venda do produto, né? Do tomate, do pimentão e assim, você me deixa fora dessa lacuna agora aqui. Mas o que eu vejo é que isso é regra geral, tá? Começando lá numa cultura de menos emprego tecnológico, vamos chamar assim, que é a pastagem, às culturas de maior emprego tecnológico e possivelmente hoje um alho. O tomate está muito próximo disso também, nós sabemos. Eu tenho visto que as pessoas, de um modo geral, os produtores, as pessoas, né, ou os produtores, eles têm evoluído a tecnologia de uso, sim. E eventos como esse, por exemplo, disponibilizam ou oportunizam, né, o produtor de vir enxergar o que o mercado está trazendo de tecnologia e que eles estão sim empregando esse uso e que a modo resumido, vamos chamar assim, são essas pessoas que estão se sobressaindo. O que a tecnologia está me oferecendo, está disponibilizando e o quanto disso eu estou empregando na minha lavoura para poder levar ela como realmente uma empresa, saber quanto isso custa, colocar ferramentas que vão converter resultado para mim lá dentro. Então, a gente vê essas pessoas, as pessoas que estão mais abertas ou dispostas aos usos, né, dessas ferramentas de uma cultivar nova de tomate, ou de um lançamento de um produto que você acabou de citar, ou de um produto, uma ferramenta nova que chegou, quanto isso vai proteger, de certa forma, né, a minha produção. Porque a minha sustentabilidade está na minha produção. E quanto eu estou empregando do que o mercado me oferece na minha propriedade. É isso que está promovendo a alavanca e principalmente a estrutura das pessoas que continuam crescendo, né? A demanda mundial de alimento, independente, né, de condições que não vamos citar muito, mas de uma pandemia, por exemplo, ela é sempre exponencial, desde toda a história. Então vai reduzir a demanda alimentar? Não. Às vezes ela dá uma estagnada por um momento ou outro, assim como a precificação flutua também, mas uma imagem muito clara que eu tenho é que os produtores que estão dispostos a implementos e uso das tecnologias que convertem produção são os produtores que sim estão ficando com mais liquidez, que estão em dias aí com seus compromissos, que estão expandindo áreas e assim sucessivamente. Acho que os que estão absorvendo essas difusões de tecnologias, não é? E com pessoas sérias, assim como é o seu trabalho, né? Que eu referencio isso. Eu dizia ontem que é até um dos conceitos assim que eu trago do Luiz Fernando, que é o fundador da Avante. Ele fala que todos os dias, olha que negócio legal, todos os dias quando a gente acorda, nós temos um monte de oportunidades dispostas por onde nós vamos passar. Nós estamos realmente com o radar ligado para absorver isso para a gente, essas boas oportunidades. Ele fala isso com firmeza. Todos os dias eu tenho uma boa oportunidade por onde eu vou passar. Eu estou disposto a absorver isso para mim. E aí então, né, vem de encontro com isso que nós estamos falando. O produtor que está crescendo, que está se mantendo firme, que está ampliando as áreas de produção, é o produtor que está absorvendo as boas oportunidades de produção, por consequência de comercialização do seu produto. Sem dúvida. Interessante. Então tem que estar sempre aberto, né? Porque o produtor, às vezes, é muito tradicional, né? O que trouxe ele até aqui... Eu sempre fiz assim. O que me trouxe até aqui foi assim, mas talvez o que vai levar daqui para frente é diferente. Tem que estar aberto à tecnologia, ao mercado, para conseguir evoluir, né? E o que a Avante tem, cara, de novidade? O que você pode... Né? Eu sei que tem algumas coisas aí, né, de novidade para impactar ainda mais o mercado, algumas coisas que você pode compartilhar com a gente aí, primeira mão. Aí. Coisa boa, coisa boa. A gente vai levando o negócio meio como se diz no mineiro, né? Meio na miúda, meio na calada. Mas existem sim, eu posso compartilhar parcialmente algumas coisas aqui. A Avante, desde o dia que ela nasceu, 24 de 6 de 2004,
ela traz isso na identidade dela, lá na gema, né? A constante evolução, mas com o pezinho no chão, com segurança, para poder estabelecer um negócio que seja positivo para quem está absorvendo essa parceria. E tem sim algumas ferramentas que estão em desenvolvimento para lançamento. Uma delas é para a linha dos adjuvantes e para uso específico em drones, tá? E aí possivelmente vão ser 2 produtos. Porque isso tem vindo de encontro, né? A gente tem alguns parceiros comerciais no norte do Brasil lá que se usa muito, né? Se tem mais as pastagens, que estão comercializando 80, 100 drones por ano, uma loja vendendo para o produtor. Então imagine o quanto isso está avançando em tecnologia. Quando eu cheguei lá, eu vi isso, uma surpresa. Um pecuarista, né, que pelo menos na nossa cultura, fala, nossa, a pecuária é atrasada, ela é extrativista, ela é extensionista. E pelo contrário, não que não seja, mas essas pessoas, e aí olha, Deiber, como veio de encontro de novo, né, os assuntos aqui, ó. O produtor que está aderindo a essa disponibilidade, que está procurando essa difusão de boas tecnologias, são os que estão crescendo, que vão perdurar, que vai passar esse patrimônio, essa sucessão de atividade, né, profissional para os filhos e assim sucessivamente. Então tem uma novidade aí que sai esse ano, né, para um adjuvante para uso em drones. E tem mais um negócio legal, isso deve sair no decorrer do tempo aí, também não demora muito porque já está em desenvolvimento. São quatro elementos minerais, mas que vão que vão nascer de uma síntese. Para quê? Isso o mercado ainda não disponibiliza, viu? Vai vir uma tecnologia muito legal, compartilhando em primeira mão aqui, tá? São 2 produtos que vão nascer de uma síntese verdadeira para suprir proteínas ou enzimas, principalmente, de plantas que avançam em tecnologia. E aí eu começo falando lá da soja, ao tomate, a qual for a planta. Quanto mais o grau genético, né, o nível genético da planta com uma certa resistência a um herbicida, ou a um inseticida, a uma praga, a um fungo, quanto mais alto o nível desse combo tecnológico na semente ou na muda, maior é o potencial de produção dela, mas maior também é a exigência de um bom manejo. E aí as enzimas, toda a parte fisiológica, né, da planta, demandam um cuidado mais específico. E a gente está vindo com esses 2 produtos para poder suprir parte desses cuidados específicos. São 2 ferramentas que com certeza vai inovar e vai entregar uma facilidade para o amigo produtor aí. E tem também o Dynamic Fusa também, né, que a gente está conhecendo agora também, que vai chegar para auxiliar, principalmente controle de doença, principalmente controle de requeima, né, a gente está disponível aí na Raiz do Campo já também, né, para a gente poder trabalhar. E legal, cara, é muito interessante saber, né, nós representamos os produtos da Avante e saber que a gente compartilha de um mesmo propósito, né, cada um na sua clareza, né, mais específica e mais profunda, mas que compartilha o mesmo propósito, busca trabalho, né, não quer só chegar lá e fazer uma venda só e nunca mais vender, né, a gente busca de resolver de fato um problema, né. Quando você resolve um problema daquele produtor, de qualquer pessoa, você vai fidelizando, né, cada vez mais, fidelizando a marca. Hoje a gente quando chega algum produto novo, um lançamento novo, que o produtor chega na loja e ele fala assim, tem um lançamento aqui. Aí que ele olha e vê lá o logo da Avante e fala assim, não é da Avante? Não, então eu vou querer. Facilita essa abertura, né? Porque o cara já confia na marca, né? Então hoje a gente fala assim, toda empresa ela tem um produto que tem uma performance melhor, outro nem tanto, é normal de uma empresa, né? De acontecer isso. A Avante não tem nenhum produto hoje que a gente trabalha, né, que é diferente disso. O produto, assim, ele entrega todo o produto, entrega resultado. Não tem nenhum que aquele que vende menos ou que o cara aceita menos. Não, todo produto, tem produto para o ciclo inteiro, né? E a grande vantagem é eu tenho produto para prevenção de doença, eu tenho produto no pré-plantio que eu posso utilizar no pré-plantio, né, de uma pulverização numa área, por exemplo, eu posso usar na bandeja ali, e tem produto até o final do ciclo, né? Para o enchimento de fruto, eu tenho produto para padronização de lavoura. Aí o cara, não, eu tenho um material aqui que ele dá muito irregular os cachos, eu tenho produto que nós vamos padronizar, né? O cara tem o melhor padrão nessa lavoura dele. Então é muito bom poder trabalhar, né? Quero agradecer aqui, né, a
a você, a Avante, a toda a equipe aí por nos disponibilizar, né, essa oportunidade também de trabalhar, né, isso é importante para a gente e trabalhar tão forte com a tecnologia lá para nos dar confiança, né, e clareza em ter tranquilidade. Eu tenho tranquilidade hoje em recomendar um produto para o cliente, que eu sei que eu não vou queimar. Os produtos têm uma performance muito legal, uma variação de dose interessante, né, um produto que você não vai ver estragar uma lavoura, né, você não vai ver prejudicar. Então, quero agradecer mesmo a Avante aí pela essa oportunidade, né, de ter a gente aí como representante, né, desde quando abriu a Raiz do Campo. Não tinha nem a placa ainda, quase não tinha nem o CNPJ, mas já tinha Avante, um negócio feito. Já tinha Avante. Então, agradecer mesmo por essa oportunidade, cara, né, deixar então, com as portas abertas aí. Então, o nosso objetivo de levar sempre tecnologia, produto novo, né, bacana ter uma empresa que pensa nisso aí como a gente também. Então, queria agradecer mesmo, né, seu tempo também, sua disponibilidade, né, de estar compartilhando o seu conhecimento aí, de estar soltando coisa em primeira mão com a gente aí. É só mesmo agradecer por essa oportunidade. Muito bom, Deiber, muito bom o time Raiz do Campo, o nosso representante local aqui que é o Lucas. Eu espelho, né? Vamos chamar assim, eu espelho todo esse agradecimento. Sugiro aqui ao produtor que mantenha a confiabilidade do que a gente propõe para auxiliá-los a produzir mais, a produzir com mais segurança. Agradeço a parceria, parabenizo, viu, Deiber? Parabenizo o modelo de trabalho, a honestidade que você dispõe, não é, no seu dia a dia ao protagonista, que é o produtor. E isso gera resultados sólidos, gera alavanca para a manutenção dos dois negócios, tanto de quem está confiando no seu trabalho, não é, quanto do seu próprio negócio. Então é a bilateralidade positiva disso que está estruturada ou sustentada, não é? E a gente brincou hoje de manhã, olha, ontem durante o dia, né, e principalmente à noite, que foi quando teve o maior fluxo de produtores aqui com a gente, já fazemos a extensão de agradecimentos, né, dos que passaram, dos que compartilharam conhecimento, os desafios também, né? E aí eu comentava hoje de manhã na loja que, Deiber, olha, chamei de crias, né? As suas crias estão muito bem, assim, disciplinadas, né? Estão muito bem empenhadas, mas todos eles sustentados por 2 ou 3 pilares principais, que são a honestidade, a transparência, a seriedade, não é, da comunicação e da recomendação. E ele falou, estão ficando melhores do que eu. Estão melhores do que eu. Mas parabéns, cara, pelo seu modelo, que Deus possa abençoar aí o seu trabalho, os resultados, tanto seus quanto do amigo produtor, que confia nessa seriedade, nessa honestidade. Já brindaram, né, agora há poucos dias os 7 anos, que seja sempre muito bem sucedido o seu trabalho profissional e essa energia pessoal, essa simplicidade que você carrega em si, desde o seu berço. A gente agradece, em nome da Avante, o convite e estamos indo embora assim com muita alegria, com muita satisfação de estarmos presentes, de ter participado desse evento com pessoas tão boas como a sua equipe, como você e como os produtores que também tiveram com a gente aqui ontem. Legal, a gente só tem a agradecer mesmo. Antes de terminar, né, eu queria que você pudesse contribuir com uma mensagem para quem está assistindo a gente, principalmente para o produtor rural. O que você acha que você deixar de mensagem, né? Você acompanhando todo esse, né, o mercado que você acompanha, o que você pode deixar de mensagem para esse amigo produtor que está nos assistindo aí? Legal, boa pergunta. A gente comentou um pouco disso, né? Mas então agora eu faço uma união, um afunilamento disso. Um dos princípios é você trabalhar com pessoas e com empresas com seriedade, não é? Para poder promover a confiança e a conexão do negócio. Uma outra mensagem legal para o produtor, que é o protagonista do negócio, não é? Que ele possa buscar as tecnologias e os serviços, sobretudo, que o mercado disponibiliza, né? E nós temos um exemplo aqui que estamos falando e mostrando ele em tempo integral. Então procurem, desfrutem de eventos como esse para verificar o que eu tenho de novo para implantar no meu negócio, para converter sempre em produtividade. Desfrutem isso. A identidade, eu comentava isso ontem com um produtor, a identidade, Deiber, de um evento como esse
ele é muito mais do que regional, ele passa a ser nacional. Então, as pessoas ou as empresas querem trazer bons recursos, não é? E o produtor, por consequência, precisa acessar isso. E está reunido num espaço aqui, não é grande ou pequeno, né? Está reunido aqui. Venha de encontro com o que a pesquisa, não é, traz de proposta para melhorar aí a sua rentabilidade, a liquidez do negócio. Deiber, usando a sua palavra, né, sua frase aí, para na pré-finalização aqui, o que você comenta para o produtor, o que você descreve a Raiz do Campo e que mensagem você gostaria de deixar para o amigo produtor? Então, hoje a Raiz do Campo ela surgiu com o intuito de realmente ajudar o produtor a ter maior produtividade. Então, nada mais que comercializar produto, né? Então, hoje, nós nos sentimos na responsabilidade de contribuir com tecnologia. Então, o que é a nossa habilidade? Eu preciso buscar boas empresas, né? Empresas que pensam nisso, que respeitam o produtor e que vão ter produtos de qualidade para levar essa tecnologia através de um produto, um litro, uma tecnologia dessa forma, que chega assim para o produtor. E a nossa responsabilidade é fazer com que o uso daquele produto seja um uso correto, seja um uso de respeito de dosagem, de respeito do aplicador, de respeito da hora. Então, muitas das vezes, a gente tem que falar coisas para o produtor que não vão ser agradáveis para ele, né? O cara chega com análise de solo, acontece muito, o cara chega com análise de solo e fala assim, cara, essa terra é inviável de você plantar. Eu, como profissional, além de tudo, eu não tenho coragem de te recomendar para estar numa terra dessa. Aí o cara fala, mas é que eu tenho, é que eu arrumei, cara, é o meu papel. Então, muitas das vezes, é duro isso, né? É duro, você às vezes interrompe o plantio do cara. Mas eu tenho convicção que o nosso trabalho é evitar um problema futuro. Então eu sei ali, eu estou vendo que os níveis ali não vai dar para corrigir a tempo. Esse cara vai ter um custo de produção muito alto. Eu não quero isso para o meu cliente, né? Então o que eu quero que ele entenda, o que a Raiz do Campo quer, é ser um elo, né, de ligação aqui. O que tem de melhor tecnologia na indústria aqui e pegar aquilo da forma da indústria e passar para o produtor de uma vivência, de uma mensagem que ele consiga entender. Nós estamos no campo aí, o nosso trabalho é ir no campo, é ir na lavoura, é bater porteira, é abrir porteira, nós vivemos disso, né? Então, a nossa equipe de campo, ela faz muitas visitas, o nosso negócio é no campo. Eu vou lá, o cara fala assim, meu Deus, eu estou com um problema tal. Eu falo, eu não vou recomendar sem ver primeiro, cada caso é um caso, né? Cada lavoura é de um jeito, que variedade você planta? Ele fala assim, eu venho aqui para me ver um pobre, você fica me enchendo de perguntas. Eu falo, não, eu preciso entender primeiro o que você quer. Né, que variedade você planta, o que você usou. Então, nada mais é do que realmente ajudar esse cara a mudar a história dele, sabe? Então, eu não querendo vir no mercado ali para só vender um produto. Eu quero ajudar ele a mudar a história dele, eu quero ajudar ele a mudar a produtividade dele, eu quero ajudar ele a produzir mais. Talvez muitas vezes o cara ache que plantando mais vai produzir mais. Não, eu quero que a Raiz do Campo vai ajudar ele a enxergar isso, né? Então, eu pego o que tem de tecnologia, eu pego o que tem de informação e levo isso de maneira mastigada e uma maneira bem tranquila para o produtor. É esse o papel principal da Raiz do Campo. Deiber, vamos ver se você acerta aí, vamos ver se você está pensando o que eu estou pensando, que eu escutei ontem de algumas pessoas do seu time, que tem algumas gravações suas aí na disposição social, que eu escutei ontem do Leandro, que é quem está gravando nós aqui, e que absorve várias identidades, não é? Vários modelos de gestão de empresas, e que da sua empresa, da Raiz do Campo, ele tem uma frase assim que resume um monte do que vocês são. Qual é essa frase? Vamos ver se você está... Atendimento mais humanizado. Né? Atendimento. É isso aí. Então, Nota 10. Cada lavoura é do jeito, cada produtor é do jeito, cada caso é um caso, é clima, é época, é altitude, são vários fatores. Se for parar para pensar nisso aí, você fica louco. Nem planta, né? Se for pensar nisso, nem planta. São várias variáveis que tem, né? Então, o nosso negócio é entender que aquilo é o negócio do produtor. Então, ele sobrevive. Eu preciso fazer com que ele tenha lucratividade para eu poder também. Eu, sem o produtor, não somos nada, né? Então, esse é o nosso principal objetivo. Além de tudo, um dos nossos valores é sangue no olho. Eu tenho muita sede, sabe? Eu tenho muita sede. Nós temos apetite mesmo de ajudar o produtor. O cara chega na loja ali, eu gosto do cara que entra na loja para resolver problema. O cara chega assim, eu estou com um problema, esse cara que eu adoro. Vem cá, vamos sentar, vamos conversar, vamos pensar junto. Fazer as perguntas. Né? E sem contar que o tanto que eu aprendo com isso. Eu acho que eu mais aprendo do que tudo com isso, né? Cada pastoralidade, cada caso. Então é maravilhoso poder desfrutar, né, disso aí. Boa, essa é uma das identidades que eu realmente assisto e quem é cliente do Deiber também assiste. É esse atendimento
personalizado, atendimento humanizado. Que, claro, os produtos têm importância, serviços têm importância, tem sim, mas sobrepõe isso tudo, atendimento humanizado. Então, pessoal, né, aqui nós encerramos, né, mais um episódio aí, né, do podcast da Raiz do Campo. E se você quiser saber algum tema, quiser saber alguma outra coisa, algum convidado especial, né, pode comentar aí, compartilhar para que esse conhecimento seja difundido aí para todo mundo. Então, um agradecimento a todos aí que assistiram e que vão continuar na feira, né? Então, deixa o convite ainda, né, para quem quiser vir à feira, que não seja esse ano, no outro ano, no próximo ano e por aí vai, que essa feira, de fato, ela vai ficar marcada, né, na história da cidade de Carmópolis e vamos participar aí, né? Vamos participar todo ano, juntamente com a Avante também, né? Todo ano junto com a gente. No segundo ano, primeiro ano também estavam junto com a gente. Todo evento que tem, eles sempre nos apoiam, estão sempre com a gente. Então, fica o agradecimento aí, pessoal. Muito obrigado aí. Obrigado aí mais uma vez, viu? Muito obrigado, tamo junto.